Pessoal, eu não tive tempo ainda esses dias, né, de parar e fazer uma live com vocês, tá? Mas aqui, no meu do corre-corre aqui, tô fazendo uma visita aqui, não tô nem em Fortaleza, né? Tô de viagem, tô fazendo uma visita. Mais tarde a gente tá lá em Fortaleza, Deus quiser. Mas deixa eu falar pra você o seguinte, eu tenho percebido aí nos comentários, muita gente mesmo, perguntando, uns dizendo, com todo respeito, pastor, mas como é que você vai sustentar o ministério sem dízimo? Outros perguntando, com todo respeito, mas de onde é que vem a arrecadação de dinheiro para sustentar o ministério, cobrir as despesas aí do ministério de vocês e tal? E outros, sem respeito nenhum, já espraquejando. Esse cara é um herege, é um falso profeta, tá mentindo, tá ensinando doutrina do diabo, dizendo que não é para dar o dízimo e tudo mais. Então vamos lá, vamos tirar essa dúvida de vocês aqui rapidinho. Primeiro, a dúvida é: como nós mantemos, sustentamos o Ministério Missão de Fé sem dízimos? Resposta simples e básica, meu irmão: ofertas voluntárias, porém sem pedir. Exatamente. A Bíblia nos mostra que, primeiro, o dízimo era uma prática do Antigo Testamento para os judeus, que não se aplica para a nova aliança. Assim como guardar o sábado não se aplica para a nova aliança, como a circuncisão não se aplica para a nova aliança, como sacrifícios e votos e oferta alçada, enfim, assim como tudo isso, como apedrejar a mulher adúltera, enfim, como tantas outras práticas da lei não se aplica para a nova aliança, o dízimo não se aplica para a nova aliança. Agora, nós vemos ali, nos ensinamentos dos apóstolos e práticas da igreja, prática da igreja, você vai lá para o livro de Atos, você vê que é uma prática da igreja, a igreja ofertar voluntariamente, contribuir voluntariamente, e também o que era feito com esse dinheiro, que não era para dar salário milionário aos pastores, era para sustentar a igreja como um todo, ajudar os irmãos que faziam missões, ajudar os irmãos pobres necessitados da igreja. Eram feitas coletas e os irmãos davam, contribuíam generosamente, voluntariamente. E a gente vê que isso era fruto, essa prática que a gente vê em Atos, dos irmãos contribuindo voluntariamente, vendendo propriedade, trazendo dinheiro, pegando os apóstolos, e os apóstolos ali distribuindo com cada um de acordo com a necessidade. Então, por que os irmãos faziam isso? Aí você vai para o livro, para 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver que era os irmãos estavam praticando a doutrina que eles estavam aprendendo dos apóstolos, o ensinamento que eles estavam aprendendo dos apóstolos. Você vai ver Paulo, lá em Coríntios 8, Coríntios 9, nesses dois capítulos, Paulo fazendo coleta para ajudar crentes pobres, recebendo coleta da Macedônia, de irmãos da Macedônia, fazendo e enviando irmãos para Corinto, para fazer coleta com os irmãos de Corinto, para ajudar os irmãos pobres da Judéia. Então eles ensinavam isso, a contribuir com amor, com alegria, com generosidade, com voluntariedade. Era assim que eles iam. E assim eles iam mantendo a igreja. Só que a gente vale lembrar também o seguinte, que as despesas da igreja no tempo apostólico, elas eram um pouco diferentes. Tinha similaridade com as despesas de hoje, e também tem suas diferenças com as despesas da igreja de hoje. Por exemplo, as igrejas de hoje, a igreja de Cristo de hoje, a exemplo da igreja dos apóstolos, a igreja dos apóstolos pegava o dinheiro e ajudava os irmãos pobres. A igreja de hoje, pelo menos no nosso ministério, né, e outras igrejas bíblicas sérias também fazem. A igreja dos apóstolos ajudava os irmãos pobres, a igreja de hoje, cristã bíblica, também faz o mesmo. Não só com cesta básica, irmãos, tragam alimento, não, mas com dinheiro também. Afinal de contas, entra dinheiro nos cofres da igreja, não entra só alimento. Então a igreja arrecada roupa, arrecada calçado, o chamado bazar, né? E ajuda os irmãos pobres da igreja sem cobrar nada. A igreja arrecada alimentos, faz cesta básica, ajuda os irmãos pobres da igreja. A igreja arrecada recurso, dinheiro, e ela vai distribuindo ali de acordo com a necessidade dos irmãos. A igreja hoje faz isso, o nosso ministério faz isso. E só que tem algumas despesas que a igreja dos apóstolos não tinha. Por exemplo, a igreja dos apóstolos não pagava aluguel, era proibido eles se reunirem. Eles não podiam se reunir como igreja, eles se reuniam em núcleos, em pequenos grupos. Era escondido na casa de um, na casa de outro, fazia as reuniões ali e tudo mais. Então, eles não tinham essa necessidade de pagar aluguel, eles faziam na casa uns dos outros. Vivia de fato uma irmandade muito diferente, bem diferente da de hoje em dia, né? Hoje sim, hoje nós temos a necessidade de pagar aluguel. Poderíamos fazer
os cultos na casa de um e do outro irmão? Poderíamos. Mas na época que nós vivemos hoje, nós temos liberdade de nos reunir, de ter um lugar para a gente poder se reunir todo mundo junto. Então a gente não vai estar tirando a privacidade dos irmãos, da casa do irmão. Estou aqui na minha casa, estou aqui na casa do irmão. Aí toda semana tem 3 cultos lá, 4 cultos lá na casa do irmão. Ou mesmo que um culto toda semana, aquele culto, vem aquela roma de gente para a casa do irmão. Então não há necessidade disso, de tirar a privacidade de alguém. Então a gente arruma um lugar, aluga e paga o aluguel para poder se reunir. Ok? Então a gente tem isso. Tem também, os apóstolos também não tinham necessidade de pagar a internet. Não tinha isso naquela época. Eles faziam a viva voz, a boca mesmo. O evangelho para ir de um continente para o outro só chegava lá se um irmão fosse. Paulo, por exemplo, ia para os lugares estratégicos, ia pregar o evangelho em portos, como ele fazia nas cidades portuárias. E hoje não, além da gente ir fisicamente, a gente também tem a internet. Você paga a internet para poder fazer isso. As viagens missionárias, antigamente os irmãos faziam elas a cavalo, dessas formas, e os irmãos recebiam sim a ajuda das outras igrejas para se manter. O irmão ia viajar missionariamente, chegava numa casa, como João fala disso em suas epístolas, como Jesus na comissão de Mateus 10, de Lucas, ele fala sobre isso, o irmão ir para fazer missão, chega na casa do irmão lá, fica lá o tempo que for preciso, comendo na casa do irmão. Os irmãos ajudavam nessa questão aí. E hoje você tem despesa com combustível, tem despesa para sair, para ir para um canto para o outro pregar evangelho, você tem despesa. Então o dinheiro da igreja é para isso, para suprir as necessidades da igreja em todos os sentidos, nesses sentidos, inclusive os sentidos que os apóstolos não usavam porque não tinha na época dele, e que hoje a gente tem disponível e a gente usa, como um carro, como uma viagem num carro, numa moto, como uma internet que você ou estou usando aqui agora, enfim. E a coleta ela é feita, pessoal, não precisa de dízimo para manter a igreja, tudo isso é feito com oferta voluntária. O ministério não precisa pedir, os apóstolos não, eles simplesmente faziam as coletas, eles ensinavam o povo a contribuir. Os irmãos ali sempre estavam ajudando, contribuindo, sem precisar os apóstolos estar pedindo, estipulando o valor, 10%, 20%, ou vendo tudo que vocês têm e tragam, não. Os irmãos faziam isso voluntariamente, e sempre cada um dando de acordo com o que propõe no seu coração. Então é assim que o nosso ministério se mantém. É necessária a ajuda financeira? É necessário, mas não dízimo. Quando passa a pedir dízimo para os irmãos, principalmente nesse ensinamento de hoje, que se você não der o dízimo, você está roubando a Deus, o devorador vai na tua casa. Teve outro que chegou aqui e disse, se você não, se quero ver o devorador na tua casa aí, eu prefiro gastar dando dízimo do que gastar com remédio. Eu vi um cara falando aqui outro dia, uma mulher, não sei quem era, eu prefiro gastar dando dízimo do que gastar comprando remédio em hospital. Aí quer bem dizer que dizimista também não adoece, dizimista também não vai para o hospital. Meu irmão, eu mesmo quando era dizimista, na época que eu não entendi essa verdade, e todo mundo que paga, tem gente que é dizimista fiel, irmão, e gasta absurdos todo mês com dinheiro, com remédio, com medicamento. Que isso, é o devorador? Tem gente que é dizimista fiel e a empresa não vai para frente, já quebrou um monte de vezes, não consegue nada que ele vai tentar fazer, não consegue, não anda o negócio. E aí, isso é o devorador? Então, quando se prega dízimo, ensinando essas coisas, você está mentindo, você está sendo desonesto. Então, que Deus diz que Deus vai abrir as portas do céu e essas portas do céu nunca abrem, mas se você parar de dar o dízimo, o devorador vai na tua casa, tu vai quebrar. Então não existe isso, não existe. Então o que você tem que fazer é como os apóstolos faziam, ensina os irmãos a contribuir, ensina os irmãos a ser voluntários, ensina os irmãos a dar como eles podem, de acordo com o que propôs no coração, não por tristeza, mas por alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, não por tristeza, por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ensina o povo a contribuir voluntariamente, espontaneamente, generosamente, como eles querem fazer. Pronto, ensina. E não precisa ficar pedindo. Como é que Paulo fazia? Vai lá para Coríntios 8, né? 2 Coríntios 8, 9. Você vê Paulo diz, irmãos, tem os irmãos pobres da Judéia, nós precisamos fazer uma coleta para eles. Mas eu não quero que vocês contribuam por tristeza ou por causa da necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, Paulo apresentava a necessidade. Irmão, nós temos que pagar aluguel. Irmão, nós temos que ajudar os irmãos pobres da igreja. Irmão, nós temos que fazer uma viagem missionária, vai gastar tanto. Pronto.
E cada um contribui de acordo com o que pode. Paulo apresentava a necessidade, mas dizia aos irmãos, irmão, tem uma necessidade. É os irmãos pobres da Judéia. Para nós hoje aqui, irmão, tem uma necessidade, é o aluguel. Tem uma necessidade, é uma viagem missionária. Irmão, tem uma necessidade, são os irmãos pobres da igreja, que precisa a gente ajudar. Tem gente que a gente tem que ajudar com aluguel. Tem gente aqui que a gente tem que ajudar a comprar um remédio. Tem gente aqui que a gente tem que ajudar a fazer os exames da filha, do filho ou da pessoa mesmo. Tem a necessidade. Então, cada um contribui, não contribua pela necessidade. Contribua de acordo com o que você propõe no coração. Não com tristeza, mas com alegria. Então, era isso que os apóstolos ensinavam. E é assim que o nosso ministério se mantém, irmãos. Eu não entendo por que esse desespero de alguns engravatados que aparecem na foto, faz questão de botar foto engravatada. Essa coisa desses caras que aparecem aí, engravatados, fazendo comentário aqui nos vídeos, dizendo que eu estou pregando doutrina do diabo, porque não estou pedindo dinheiro para o povo. Então, se eu não pedir dinheiro para o povo, eu estou pregando doutrina do diabo. Onde que Jesus andou pedindo dinheiro de ninguém? Onde que Jesus andou em todos os lugares? E olha que tinha mulheres que ajudavam no sustento do ministério de Jesus, mas ele não pediu. Onde que Jesus curou, ou cobrou para fazer uma cura? Quantas curas Jesus operou? Quantos milagres Jesus realizou? E quantas vezes ele cobrou? Para dizer que hoje, uma mulher do fluxo de sangue vai tocar em Jesus, na orla da veste de Jesus, e Jesus diz, não, faça uma campanha de 7 semanas, coloca um envelope aqui, coloca dinheiro no envelope. Os 7 mergulhos de Naamã. Não, Naamã, cada 7 mergulhos, toda semana, um envelope, você mergulha e vai ficar curado. Onde tem isso? Onde tem isso, a cobrança de... E aonde que Jesus, os apóstolos saíram por aí? Jesus, se o senhor quiser, o senhor pode me purificar o leproso. E Jesus dizia, eu quero, pega aqui o envelope e faz a campanha. Jesus nunca fez isso. E por que que hoje pastores e líderes fazem isso em nome de Jesus? Sendo que Jesus nem fez, nem mandou fazer, e os apóstolos também não fizeram. E ficam admirados, pasmados, abismados, porque aparece um ministério como o nosso, que não pede dízimo. Que a dízimo não existe aqui, isso cumpriu junto com a lei. Recebemos oferta sim, mas não pedimos. Sempre que é voluntária, quem Deus toca no coração, e as pessoas vão contribuindo, vão ajudando, cada um dá quando pode, se não pode não dá. Ninguém quer receber a oferta de ninguém. O irmão, hoje você vai, tá cheio de problema, vai numa igreja, aí o pastor vai e sobrecarrega ainda mais você de problema. Eu quero resolver o meu problema, eu quero resolver o meu problema. Pois bote aqui, minha irmã, bote R$1.000 aqui, o melhor que você tiver. Ele acaba dando outro problema para aquela pessoa. Ela chega com um problema na igreja, que é de saúde ou droga, sei lá o que for, de ordem, qualquer ordem, chega com um problema na igreja e sai com outro, porque aí o pastor sobrecarregou ela, pedindo ainda para ela dar um valor. Então, meus irmãos, então não é assim, tá? Então, para todo mundo que está com dúvida, como é que o nosso ministério distribui muita cesta básica todo mês. Tem um projeto lá que é o De Graça Receber, De Graça Dar, um bazar, coisa mais linda, com roupinha, coisinhas novinhas, boas, dando de graça para os irmãos. Cesta básica. Todo mês a gente ajuda pessoas, eu não vou citar valores aqui, mas com alguns mil reais, alguns mil reais, que a gente ajuda algumas pessoas, não é alguns R$1.000 para uma pessoa, não, um pouquinho para um pouquinho para outro. Pessoa, por exemplo, que casos recentes, precisa fazer um exame urgente, uma criança precisa fazer um exame urgente, e chega lá, ajuda, R$400, R$500, um irmão está passando dificuldade, precisou comprar um medicamento, vai lá dar mais 100, 200, o outro está desempregado, precisou não sei de que, dá mais 100, dá 200, dá 500 se tiver, dá 400 se tiver, 300, 250, eu não sei. Então a gente vai recebendo dinheiro e vai dando. Então como é que uma igreja como a nossa, que você não vê pedindo dízimo, e ainda fica alarmado que a gente não pede dízimo, perguntando como é que se sustenta, e ainda sabendo disso, que além disso ainda ajuda pessoas carentes da igreja com dinheiro em espécie, e com roupa, calçado, que o pessoal doa, e ainda mantém, paga aluguel e tudo mais, manda ajuda para algum missionário ou outro. Então, como é que a igreja faz isso? Então, é simples, irmão. Ensina o povo a contribuir com amor, com alegria, com voluntariedade. E não precisa... O irmão outro dia pediu, pastor, então explica para nós aí 1 Coríntios 9. Depois eu vou explicar, depois eu vou entrar. 1 Coríntios 9, aquela questão que Paulo está falando, que os missionários lá, os obreiros lá, tinham direito de receber salário. Ele não recebia.
é porque tinha abrido mão por questões pessoais, mas os outros recebiam, ele também tinha direito de receber. Pediu para me explicar isso. Então, mas você vai ver que nunca era salário milionário. A igreja fazia questão de ajudar os irmãos que dirigiam, a congregação e tudo, mas não era salário milionário, como se vê hoje. Um absurdo aí, pastores ganhando não sei quanto, 10 mil, 20 mil, 50 mil reais numa igreja para dirigir a congregação, irmãos pobres lá passando necessidade, e a única coisa que eles fazem é, irmão, traga aí o quilo de alimento, quilo do amor para poder ajudar os irmãos pobres. E cadê o dinheiro que só dá 50 mil para o pastor e não tem dinheiro para ajudar os irmãos pobres? O dinheiro é só para construção, construir, e não para de construir, e nunca tem dinheiro para ajudar ninguém. Se a igreja faz uma feijoada, tem que vender. Se a igreja faz uma viagem para a praia, para um retiro, tem que pagar ingresso, não pagar ingresso não vai. É uma vergonha isso, irmão. Aí você ficar pasmado aí, criticando porque a gente não pede dinheiro, o que é que você quer? Obrigado, Joaquim Oliveira. Obrigado, meu filho. Deus abençoe, viu? Pelo superchat aí. O que é que você quer? Você quer que nós cheguemos aqui? Porque tem muita, infelizmente, irmão, tem muita gente que só gosta de estar em lugar quando estão tomando as coisas dele. O pessoal acha que só está vivendo a fé se eu pedir dinheiro para você. Por exemplo, olha, vocês aí, manda dinheiro para cá. Manda 100 reais, 200 reais, manda 500 reais. Bora, manda aí. Deus está revelando, Deus vai prosperar, Deus vai te dar. Aí tu faz um sacrifício. Ao invés de comprar roupa nova para ti, para os teus filhos, um calçado novo, estão precisando. Reformar a tua casa, o piso, que faz tempo que você quer colocar o piso, um revestimento, ou trocar de carro, ou mandar ajeitar o carro. Nunca pode. Aí tá com o dinheiro guardado lá, mas não, eu vou pegar esse dinheiro, vai doer, vou fazer um sacrifício, porque Deus vai me honrar. Isso não é evangelho, irmão. E o pior, tem gente que só fica satisfeito se fizer isso. São pessoas tolas que estão enganadas, vivendo os sacrifícios de tolo que Deus não está recebendo. E que está enriquecendo homens maliciosos, astuciosos e eloquentes, que usam das palavras para ludibriar essas pessoas. Então, não precisa de dízimo para sustentar o ministério. Precisa de recurso? Sim. Recurso vem de onde? Do governo? Deus me livre. Recurso vem de onde? Do tráfico? Deus me livre. Porque foi uma vez um pastor na rádio falou isso, né? Eu estava fazendo um programa da rádio, preguei essa mensagem, o pastor foi lá, pegou o microfone. Eu não sei quem sustenta o ministério do pastor Jardel. Só pode ser o governo. O governo está sustentando o ministério. Ou então o traficante, ou nenhum dos dois. Nenhum dos dois. São pessoas que ouvem o trabalho, escutam a pregação, passam a ver a verdade sendo pregada e querem contribuir e ajudar para manter e até mesmo, dependendo dos recursos que chegar, para a obra avançar. Não precisa estar pedindo, não precisa explorar ninguém. Eu não quero receber contribuição de ninguém, isso vai fazer falta para o irmão. Ah, irmão, eu estou aqui com a contribuição que eu queria dar para o Ministério Missão de Fé. Eu queria muito, eu amo esse ministério, mas se eu der para o Ministério Missão de Fé, eu não vou conseguir pagar a minha energia. E agora o que é que eu faço, meu Deus? Será que eu estou pecando? Não, meu irmão, pague sua energia. Não vá deixar sua energia atrasar para você mandar oferta no Ministério Missão de Fé, não. Pague sua energia, pague suas contas. Obrigado aí, Nicodemos Oronato. Obrigado, filho. Deus abençoe a tua vida, tá? Obrigado aí por essa bênção aí que você mandou, em nome de Jesus, tá? O superchat aí. Então, sabe, irmãos, não faça isso, jamais não faça. Por mais bonito seja a conversa, por mais eloquente seja a conversa, se o pregador está lá chorando e falando e tal, não faça, não dê, se for para tirar da boca dos teus filhos, do sustento da tua casa. Ok? Então não precisa de dízimo para sustentar ministério. Você faz com amor, com alegria, quando você puder. Se você não puder naquele mês, você não dá. Se você puder no outro mês, você dá, você ajuda. E outra coisa, eu ensinei mais os irmãos ainda. Se ao invés de ajudar a igreja, seus pais estão precisando, dê para os seus pais. Não dê para a igreja, dê para os seus pais. Vocês estão precisando, dê para eles. Ajude seus pais. Ah, mas aí a igreja, não, a igreja Deus provê, Deus vai usar outra colar, que tem mais, que não está, enfim, Deus vai usar outra colar, mas teus pais estão precisando, quem tem que ajudar eles é você. Você quem tem que fazer, ok? Seja bem-vindo aí o Nicodemos Honorato aí na clube do canal, em nome de Jesus. Então, pessoal, então é isso. Então, parem de essa coisa, né? Falar que nós somos hereges porque ninguém está pedindo dinheiro a ninguém. Para você, homem de Deus, é quem chega na internet pedindo dinheiro. É por isso, irmão, que está cheio de malandro aí. Cheio de malandro, liga o celular, vamos falar língua estranha, profetizar, dizer que Deus está revelando.
emocionar as pessoas, coloca um fundo musical, diz aí pro Dinho Soares que Deus está revelando que ele está passando uma luta, mas a vitória vai chegar. Diz aí para o fulano de tal aqui da live aqui, uma pessoa de nome de Maria, que está passando um problema no casamento, mas Deus está mostrando aqui que a vitória vai chegar. Outra aqui que está com projeto financeiro aí, mas Deus está revelando aqui, a pessoa de nome Joana, que Deus vai multiplicar e esse ano vai ser o ano da tua vitória. E coloca um fundo musical, fala bem bonito, faz o povo chorar. Aí agora começa a pedir dinheiro. Começa a pedir dinheiro, manda o Pix aí, ó. Deus está revelando, manda o Pix aí. Ajuda o profeta, manda o Pix e o pessoal vai mandando. Porque o pessoal é manipulado, meu irmão. O cabresto é no emocional. E nós não somos assim, nós fomos libertos. Ok? Então eu não preciso, eu não tenho condição de sustentar o ministério Missão de Fé. Mas eu não preciso pedir dízimos ou pedir nada para ninguém. Eu ensino o povo que a igreja precisa e que nós devemos contribuir quando pudermos e pronto. Eu não preciso fazer momento de ofertório. No culto, momento do ofertório agora. Não. A pessoa chega no culto, se ela quer contribuir, ela vai lá no lugar, coloca a contribuição lá, ela transfere pelo Pix, faz uma transferência para a conta da igreja, ela vai fazendo assim. Não precisa estar pedindo. Porque todo mundo sabe que nós vivemos no mundo capitalista, que precisa de recursos para se manter, para sobreviver, para sustentar, para ajudar os irmãos da igreja. A comunidade cristã é isso. Então não precisa pedir. As pessoas sabem. Então ensina as pessoas. Só isso. Só isso. Então, sabe, pessoal, a gente tem que abrir os olhos, a gente tem que amadurecer, a gente tem que buscar a inteligência espiritual. A inteligência humana a gente às vezes tem. E a inteligência humana, às vezes, nos emburrece espiritualmente. Eu prefiro... Tem uns que buscam a inteligência humana e emburrece espiritualmente. Eu preciso ser burro nas questões humanas e ser inteligente nas questões espirituais, conhecer a vontade e a palavra de Deus, para não ser enganado. Ok? Então, é isso. Então, a gente precisa acordar para essas coisas, ok? Precisa acordar para essas coisas, despertar para essas coisas e entender isso. Então, pessoal, isso aqui, queria passar rapidinho, só falar isso aqui com vocês. Então, o Ministério Missão de Fé não pede dízimo, não existe dízimo no nosso ministério. Não existe. Dízimo é como circuncisão, guarda do sábado, ou qualquer outro tipo de regra cerimonial da lei, regra ligada ao culto da lei. Findou, passou. Estamos na graça. Então, na graça é diferente. O ministério sobrevive de ofertas voluntárias sem precisar pedir. Ok? Então, fica aqui, isso aqui para vocês. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado por tudo. E, como eu disse, não deu ainda para fazer a live com vocês. Quero agradecer os irmãos aí. Domingo não tive no culto, saí com a minha esposa. Mas soube que os irmãos lá, levaram lá umas coisas lá, um bolo, uma coisa assim. Eu fiquei muito grato. Inclusive, quando eu estiver voltando aqui mais tarde, eu vou passar lá no prédio lá da igreja e vou ver lá o bolo que os irmãos deixaram lá, tá na geladeira. Vou fazer um videozinho lá, tá bom? Agradecendo os irmãos, em nome de Jesus. E é isso, pessoal, tá? Muito obrigado por tudo. Vocês são bênção de Deus nas nossas vidas. Até mesmo aqueles que nos odeiam, que não nos entendem, que estão aí acompanhando. Quem sabe um dia, vão abrir os olhos. Quem sabe um dia vão acordar e vão saber que o evangelho não é isso aí que estão apresentando. Não é essa pregação triunfalista, sensacionalista de riquezas e conquistas. Mas a pregação do evangelho é algo totalmente diferente. E que nós vamos aprender e vamos buscar viver, mesmo sendo falho e imperfeito. E é isso. E vamos seguir avante aí, rumo para as mansões celestiais. Então, muito obrigado aí, a Lena Oliveira, a Vanusa Junqueira, a Maria Santos, a Lu Martins, Nicodemos, Oronato, Gilmar Magalhães, o Naldinho, Rosa Maria, Rosélia Aureliano, a Lu Martins, quem mais aqui está entrando agora? Luciane dos Santos. Deus abençoe, querida irmã Luciane. Joaquim Oliveira, o Erinaldo Silva, é isso. Então, pessoal, é isso aí, tá bom? Cheiro no coração, tá? E a gente se vê breve, se Deus permitir, em nome de Jesus.